mensagem, e pertence ao companheirismo de Goiânia. Com certeza você conhece o livreto, De Volta à Palavra Original. O livreto, De Volta à Palavra Original, é um livreto evangelístico onde são descritas as principais doutrinas dessa seita. O objetivo desse vídeo não é refutar todo o conteúdo desse livreto, mas denunciar dois erros gravíssimos contidos nele. O primeiro erro que eu queria denunciar, acredite você ou não, é uma adulteração bíblica feita nesse livreto. Sim, o escritor desse livreto fez uma adulteração bíblica. Se você for no tópico, a palavra vem ao profeta, página 13, na qual eles tentam justificar a necessidade de um profeta para esses últimos dias, eles citam Mateus capítulo 17, verso 10 ao 12. Leiamos. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: Por que dizem as Escrituras que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. O versículo 10 foi adulterado. A palavra, escribas, que devia estar nesse mesmo versículo, foi substituída pela palavra, escrituras. E essa adulteração não foi feita por acaso. A pessoa que escreveu esse livreto não queria atribuir esta fala aos escribas, porque ele achava que isso era uma revelação, e que somente os eleitos deveriam saber que Elias devia vir primeiro, e não os escribas. Lembre-se que na mensagem eles pregam que devemos conhecer a vontade de Deus por revelação, e não por estudo, e se eles admitissem que os escribas, que são os mestres da lei, sabiam que Elias devia vir primeiro, isso seria meio que admitir que através do estudo é possível sim saber o que Deus vai fazer no futuro. Mas alguém pode dizer que a pessoa que escreveu esse livreto usou uma tradução da Bíblia onde no versículo 10 estava escrito, escritura, em vez de escribas. Não é esse o caso, pois eu já procurei em várias traduções e não encontrei nenhuma tradução onde estivesse a palavra, escrituras. Em todas as traduções que eu pesquisei, ou encontrei a palavra escribas, ou a palavra mestres da lei. Fora isso, é possível identificar que o livreto, De Volta à Palavra Original, está usando a tradução, Almeida Revista e Corrigida, e nessa tradução, no versículo 10, de Mateus capítulo 17, eles usam a palavra, escribas. Mas você pode pensar, que mal há nessa adulteração? É apenas uma palavra. Que mal isso pode fazer? É aí que você se engana. Essa adulteração da Bíblia é algo muito mal. Primeiro, porque ela demonstra que o escritor desse livreto agiu de má fé adulterando as Escrituras. E se ele adulterou as Escrituras para que elas se encaixassem em sua doutrina é porque sua doutrina era falsa. E o segundo motivo dessa adulteração ser má, podemos ver lendo essa escritura. 2 Pedro capítulo 3, verso 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Apocalipse capítulo 22, verso 18 ao 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. O outro erro gravíssimo contido no livreto, De Volta à Palavra Original, encontra-se na página 14. O erro dessa vez não se trata de uma adulteração, mas de uma interpretação para lá de equivocada das Escrituras. Como vocês podem ver, aqui na página 14, eles citam uma escritura, e em seguida dão uma interpretação, no mínimo, sem pé nem cabeça. Leiamos a escritura, e logo em seguida, a interpretação deles sobre isso. Atos capítulo 3, verso 20 ao 21. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Agora leiamos a interpretação deles. Em outras palavras, o Senhor Jesus não virá sem que antes venha o tempo da restauração de todas as coisas. Porém, quem trará esta restauração? O próprio Senhor respondeu esta pergunta. Elias virá primeiro e restaurará todas estas coisas. Mateus capítulo 17, verso 11.
Antes da vinda de Cristo para o arrebatamento de seu povo, tinha que vir um mensageiro com o espírito e virtude de Elias, para preparar o povo tirando-o de todos os horrores denominacionais, e separando-o de todos os costumes e tradições contrárias à palavra de Deus. Esta é a conversão dos filhos à fé dos pais, o que significa deixar todo o costume e tradição que tem sido acrescentados à fé e prática dos apóstolos. O mensageiro desta era tinha que ser um profeta. Ele tinha que exercer um ministério profético baseado somente na palavra de Deus. Este profeta do fim é o anjo à sétima e última era da igreja, e sua mensagem é a revelação que faz manifesto os segredos de Deus. Eu vou refutar essa interpretação de uma maneira bem resumida, porque esse assunto de restauração é muito longo, e merece um vídeo só para ele, que farei no futuro se Deus permitir, então aqui darei minha resposta de forma bem resumida. No parágrafo que acabamos de ver, que fica na página 14, os seguidores de William Branham alegam que em Atos capítulo 3, verso 20, quando Pedro fala em tempos da restauração de tudo, ele estaria falando da restauração da igreja. Essa interpretação é incabível e absurda. Lembre-se que estamos no capítulo 3, do livro de Atos. Como Pedro falaria para descrentes sobre restauração da igreja, se a igreja acaba de nascer, e está novinha em folha? Não faz sentido algum. Na verdade, Pedro está falando sobre a restauração do reino de Israel, que foi dividido no reinado de Roboão, filho de Salomão, no qual todos os profetas profetizaram que o Messias devia vir, restaurar e reinar para sempre nesse reino restaurado. É nessa restauração que Pedro está falando, e que todos os profetas profetizaram, e que todo judeu que vivia naquela época também esperava. Veja essa escritura. Atos capítulo 1, versos 6 ao 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus, antes de ser elevado ao céu, foi questionado pelos apóstolos sobre a restauração do reino de Israel, porque era isso que todo judeu deseja, e era sobre isso que todo profeta profetizara. Sempre que se fala sobre restauração na Bíblia, é sempre sobre a restauração do reino de Israel, sem exceção. Aguarde meu vídeo sobre a restauração. Deus te abençoe.